Os homens modernos passam a vida tentando entender as mulheres. Leem livros, seguem conselhos, assistem vídeos, decoram frases prontas e aplicam táticas. Mas os antigos estoicos já sabiam algo que a maioria esqueceu. Você não conquista uma mulher quando tenta controlá-la. Você a conquista quando domina a si mesmo. O segredo não está em dizer as palavras certas, e sim em viver de uma forma que desperta respeito, curiosidade e desejo. Porque o homem que domina o próprio coração nunca precisa correr atrás de ninguém. A filosofia estoica sempre ensinou que a verdadeira força vem do autocontrole. E um homem que domina o próprio comportamento, as próprias emoções e os próprios impulsos transmite uma energia rara, a energia da presença. As mulheres percebem isso imediatamente. Elas sentem quando um homem é dono de si, quando nada o desestabiliza, quando ele não precisa provar nada a ninguém. Esse tipo de homem desperta algo profundo nelas, segurança e fascínio, não porque ele faz algo de especial, mas porque ele carrega algo que quase ninguém mais carrega: paz. O erro da maioria dos homens é buscar a conquista fora. Eles acham que precisam mudar o corpo, a roupa, o tom de voz, a forma de falar. Mas o que realmente transforma um homem em alguém irresistível é o que está dentro. O autocontrole é o perfume invisível da masculinidade. É ele que define como você reage, como você fala, como você olha. E é isso que as mulheres sentem antes mesmo de te conhecerem profundamente. Elas não se atraem por palavras, se atraem por posturas. A conquista sem esforço não significa preguiça, significa equilíbrio. É quando você está tão centrado, tão calmo, tão em paz consigo mesmo, que o mundo começa a orbitar em volta da sua energia. As mulheres não se sentem atraídas por você porque você as persegue, mas porque você é o único que não está correndo. O seu silêncio fala mais alto que 1000 promessas. A sua calma transmite poder. E o seu foco mostra que você vive para algo maior do que a aprovação alheia. Um homem estoico entende que conquistar uma mulher é consequência, nunca objetivo. Porque o verdadeiro objetivo é dominar a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, o resto vem naturalmente. Você se torna magnético. Sua energia muda. Você fala menos, mas é ouvido. Você aparece menos, mas é lembrado. E quanto mais você se torna esse tipo de homem, mais as mulheres se perguntam o que há de diferente nele. Não há mistério. Há presença. E presença é o resultado da disciplina mental. A mesma disciplina que os estoicos praticavam em silêncio todos os dias, ao escolherem reagir com sabedoria em vez de impulso, ao escolherem o controle em vez da emoção. E é isso que você vai aprender neste vídeo, o segredo estoico que transforma um homem em uma presença impossível de ignorar, e que faz qualquer mulher se sentir atraída sem que você precise se esforçar. Mas antes de continuar, comenta aqui embaixo a palavra disciplina, porque essa é a base de tudo que você vai aprender hoje. Sem disciplina não existe autocontrole. Sem autocontrole não existe poder. E sem poder sobre si mesmo, você nunca vai dominar nada, nem a própria mente, nem o coração de uma mulher. O maior erro dos homens modernos é acreditar que conquistar uma mulher é uma questão de esforço. Eles acham que quanto mais fazem, mais conseguem. Quanto mais falam, mais impressionam. Quanto mais se mostram disponíveis, mais serão valorizados. Mas na realidade, quanto mais você tenta ser aceito, mais você se afasta daquilo que gera respeito. O esforço exagerado é a prova da falta de controle interno, e nada afasta mais uma mulher do que um homem que parece desesperado para ser querido. O homem moderno perdeu o senso de presença e poder. Ele acha que precisa correr atrás, ser validado, responder tudo rápido, mostrar interesse o tempo todo. Mas o desejo não nasce da insistência, ele nasce do mistério. E o mistério só existe quando há silêncio, calma
e equilíbrio. O homem estoico entende isso. O poder não está em agir o tempo todo, e sim em saber quando não agir. O autocontrole é o sinal mais forte de confiança que existe. E quando uma mulher percebe que você não se apressa, que não se abala, que não precisa provar nada, o respeito começa a nascer. E o respeito é o solo onde o desejo cresce. Pense nisso. O homem que persegue transmite escassez. O homem que escolhe transmite valor. O homem que implora por atenção mostra insegurança. O homem que espera o momento certo mostra poder. E poder, para a mente feminina, é o que há de mais atraente. A mulher pode até gostar de um homem simpático, mas é o homem que mantém o controle que ela não consegue esquecer. O erro está em confundir conquista com necessidade. A conquista verdadeira não nasce do desejo de ter alguém, mas da tranquilidade de não precisar de ninguém. Quando você está em paz com a própria solidão, o mundo começa a te perceber diferente. A mulher sente quando você não depende dela emocionalmente. E quando ela sente isso, o instinto dela desperta, porque o homem que não precisa dela é o único que ela quer conquistar. Mas esse nível de controle não se alcança tentando agradar. Você precisa aprender a dominar a si mesmo, a parar de reagir ao que não controla, a entender que nenhuma mulher, por mais bonita que seja, pode ser o centro da sua vida. O centro tem que ser o seu propósito. O homem estoico vive em função daquilo que constrói, não daquilo que persegue. E essa é a diferença entre quem é desejado e quem é esquecido. O esforço para conquistar é o caminho da perda de energia. Você se esgota tentando convencer alguém de algo que deveria ser sentido, não dito. A atração real não é resultado de insistência, mas de presença. E a presença vem quando você aprende a ser dono de si, quando você vive com propósito e calma, quando suas ações falam por você. A mulher sente isso. Ela pode até não entender racionalmente, mas o corpo e a mente dela reagem a esse tipo de homem, porque o equilíbrio é magnético. O homem que se esforça demais está dizendo ao mundo: eu não sou suficiente. O homem que se controla está dizendo: eu sou completo. E o mundo responde de acordo com o que você comunica. Agora que você entendeu o erro dos homens que vivem tentando conquistar, é hora de descobrir o segredo estoico que muda tudo. A indiferença controlada, o poder de atrair sem precisar se importar. A indiferença controlada é uma das armas mais poderosas que um homem pode dominar. Mas poucos entendem o que ela realmente significa. Ser indiferente não é ser frio, nem desinteressado. É ser emocionalmente livre. É olhar para o mundo, para as pessoas, para as situações, inclusive para as mulheres, e entender que nada disso pode te tirar do centro. É o equilíbrio perfeito entre o sentir e o dominar. E quando um homem chega nesse ponto, ele se torna praticamente impossível de ignorar. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado de calma interior diante do caos. E essa tranquilidade é o que mais atrai uma mulher. Não é o sorriso, não é o corpo, não é o dinheiro. É o olhar firme de quem não precisa de nada para se sentir completo. Quando você é emocionalmente indiferente, você não é controlado por desejos, validações ou carências. Você escolhe o que te afeta. E isso é o que mais fascina, porque o homem que escolhe o que o afeta é o homem que escolhe o que atrai. O erro é confundir indiferença com frieza. O homem frio se desconecta do mundo. O homem estoico apenas não é dominado por ele. Ele sente, mas não se afoga nas emoções. Ele ama, mas não perde o equilíbrio. Ele deseja, mas não se escraviza por esse desejo. E é exatamente isso que cria o magnetismo. A mulher sente o controle emocional dele e pensa: esse homem é diferente. Ela percebe que pode chamar atenção, mas não o desestabiliza. E esse é o momento em que o desejo começa. O poder da indiferença controlada está na serenidade.
Quando você não reage, o mundo reage por você. A mulher acostumada a ser cortejada sente o impacto quando encontra alguém que não a coloca num pedestal. Ela começa a se perguntar o que há em você, o que te faz tão calmo, tão seguro, tão inabalável. E esse questionamento cria curiosidade. E a curiosidade é o início do desejo. Os estoicos ensinavam: você não controla o que acontece, mas controla como reage. Essa é a essência da conquista sem esforço. Porque quando você domina suas reações, você transmite poder. E o poder é o que mais seduz, o poder sobre si mesmo. O homem emocionalmente instável mostra fraqueza, e o homem que mostra fraqueza perde o respeito. Mas o homem que permanece firme em meio à incerteza desperta confiança. E confiança é o terreno onde o desejo floresce. Treine essa indiferença. Não é ignorar o mundo, é dominar o impacto que o mundo tem sobre você. Quando uma mulher tentar te testar, sorria e mantenha o tom de voz calmo. Quando ela se afastar, não corra. Quando ela elogiar, agradeça sem se inflar. Porque o homem que não se desequilibra é o homem que se torna inesquecível. A indiferença controlada é a expressão máxima da força emocional. E quando você domina isso, você começa a viver o que os estoicos chamavam de liberdade interior. O estado em que nada externo te abala e tudo ao seu redor começa a se alinhar com a sua energia. Agora que você entende o poder da indiferença controlada, é hora de conhecer o próximo nível, a mente inabalável, a arte de ser o homem que nenhuma situação consegue derrubar. O homem que não se abala é o mais atraente, porque ele representa o que todos inconscientemente buscam: estabilidade. Num mundo onde todo mundo reage por impulso, quem permanece calmo se destaca. E essa calma não é fraqueza, é poder. A mulher pode até se encantar com o homem divertido, mas é o homem estável que ela respeita. E o respeito é a base do desejo verdadeiro. A mente inabalável é o coração do estoicismo. É a capacidade de olhar para o caos e continuar inteiro. É a habilidade de ser testado e manter o mesmo tom de voz, o mesmo olhar, a mesma postura. O homem inabalável não precisa vencer discussões, porque ele já venceu o que mais importa: o próprio ego. E quando você vence o ego, o mundo começa a reagir à sua energia de forma diferente. O erro da maioria é acreditar que precisam reagir a tudo. Um olhar, uma provocação, uma atitude, qualquer coisa já é motivo para perder o controle. Mas quando você reage, você entrega o poder. O homem inabalável não se move por emoção, se move por consciência. Ele entende que o poder não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo. Pense em um homem que, diante de uma situação tensa, escolhe o silêncio. Ele não precisa provar que está certo, não precisa levantar o tom. A mulher percebe isso e sente algo que não consegue explicar. Ela sente respeito, admiração e curiosidade. Porque o homem que não se abala é o homem que ela não consegue entender, e o que não se entende se deseja. O homem estoico não é frio, ele é consciente, ele sente tudo, mas escolhe o que mostrar. Ele não reprime emoções, ele as administra. Sente raiva, mas não reage. Sente desejo, mas não se perde. Sente amor, mas não se esquece de si mesmo. Esse controle é o que o torna raro. E o que é raro é naturalmente valioso. A mente inabalável é construída no dia a dia, nos pequenos testes. É quando alguém te provoca e você escolhe sorrir. É quando o mundo tenta te desestabilizar e você mantém o olhar firme. É quando as coisas não saem como planejado, mas você continua andando, com calma, sem pressa, sem desespero. Esse tipo de comportamento muda a sua energia, muda o modo como as pessoas te tratam e, principalmente, muda como as mulheres te percebem. A mulher pode não entender de filosofia, mas ela sente a energia de um homem que não se abala.
Ela sente paz perto dele, e essa paz é viciante, porque o homem inabalável é o porto seguro em meio ao caos. Ele transmite confiança apenas por existir, e isso é mais poderoso do que qualquer frase ou atitude planejada. A mente inabalável é o reflexo da alma disciplinada. Quando você treina o corpo, você fortalece os músculos. Quando você treina a mente, você fortalece o caráter. E o caráter é o que diferencia um homem comum de um homem de valor. A mulher não se apaixona pelo que você diz, mas pela estabilidade que ela sente em você. Ela se conecta com a energia do homem que tem domínio sobre si mesmo. E quanto mais você se domina, mais irresistível se torna. Agora que você entende o poder da mente inabalável, é hora de dar um passo ainda mais profundo, porque o segredo estoico da conquista não é apenas manter o controle, é não precisar. E é isso que você vai entender agora, o poder de não precisar. O poder mais sedutor que um homem pode ter é o poder de não precisar. Quando você não precisa de nada nem de ninguém para se sentir completo, você se torna magnético. E o mais interessante é que isso não é uma atitude forçada, é uma consequência natural do autodomínio. O homem que não precisa não está jogando, ele simplesmente vive em abundância. Ele tem o que muitos perderam: paz. A maioria dos homens vive na escassez emocional. Querem ser amados, notados, desejados, aceitos. Fazem de tudo para conquistar alguém, porque acreditam que só serão felizes quando isso acontecer. Mas o homem estoico entende algo que muda tudo. Você nunca conquista quando precisa. Você conquista quando está em paz com o que é. O verdadeiro poder vem da tranquilidade de quem não busca, mas atrai. A mulher sente isso de imediato. Ela percebe quando você está tentando ganhar algo e percebe quando você já é o prêmio. O homem que precisa transmite carência, e a carência é repelente. Mas o homem que vive com propósito, que tem foco e direção, desperta desejo sem dizer nada. Porque ele não está olhando para ela em busca de valor. Ele já sabe o próprio valor. E o homem que conhece o próprio valor não precisa implorar por atenção. Não precisar não é se fechar para o mundo. É estar aberto sem se perder. É amar sem se apegar. Desejar sem se submeter. Se conectar sem depender. E isso é liberdade emocional. E liberdade é o que torna um homem poderoso. Quando você é livre, você se torna imprevisível. E quando é imprevisível, você se torna interessante. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência virtuosa. Viver de forma tão completa que o externo não define seu estado interno. Se alguém te elogia, ótimo. Se te ignora, tudo bem. Se te deseja, você retribui. Se afasta, você segue. Você permanece o mesmo. Essa estabilidade cria um contraste tão forte que as pessoas naturalmente são atraídas. Porque o mundo é movido pela ansiedade. E o homem que carrega calma é o homem que o mundo quer perto. O poder de não precisar não é arrogância, é clareza. Você entende que nada fora de você pode te dar o que você ainda não construiu por dentro. Você se basta. E quando um homem se basta, o olhar dele muda. Ele não pede, não implora, não exige, ele apenas vive com presença. E essa presença tem um efeito profundo. Ela provoca curiosidade, respeito e desejo. A mulher se sente segura perto de um homem que não precisa dela. Porque ele não é instável, não é volátil, não muda de humor a cada atitude dela. Ele é uma rocha. E o instinto feminino reconhece a rocha como proteção. Por isso, o homem que não precisa se torna o homem mais desejado. Ele representa o que é raro, firmeza. Mas para alcançar esse nível de liberdade, é preciso entender algo ainda mais profundo. O silêncio e a pausa não são ausência, são presença pura. E é sobre isso que falaremos a seguir. O valor do silêncio e da pausa.
O silêncio é uma das formas mais elevadas de poder que um homem pode dominar. Enquanto os fracos falam para se afirmarem, os fortes usam o silêncio para observarem. E é no silêncio que o homem estoico encontra clareza. As palavras confundem, mas o silêncio revela. E quando um homem aprende a viver em paz com o próprio silêncio, ele passa a ter uma presença que não pode ser ignorada. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Medo de ficar sozinha, medo de parecer desinteressante, medo de não ser notada. Mas o homem que domina o silêncio entende que ele é a base da confiança, porque quem está em silêncio não precisa provar nada. O silêncio mostra que você está em controle, e o controle é irresistível. O erro de muitos homens é tentar preencher todos os espaços com palavras, opiniões ou justificativas. Eles acreditam que precisam falar algo para parecer interessantes, mas quanto mais falam, mais se expõem. O verdadeiro homem de valor fala apenas quando tem algo a dizer, e quando fala, todos escutam, porque o poder das palavras está na escassez delas. A pausa é o irmão do silêncio. A pausa cria impacto. Ela mostra que você domina o ritmo da conversa, o ritmo da vida. Enquanto os outros se apressam, o homem estoico respira. Enquanto os outros reagem, ele observa. E essa diferença de ritmo muda tudo. Porque quem controla o ritmo, controla o ambiente. As mulheres percebem isso. Elas sentem quando estão diante de um homem que não se apressa, que não tenta conquistar, que não busca a aprovação. A pausa dele é desconcertante, porque mostra calma e segurança. Ela sente que ele não tem medo do vazio, e isso o torna misterioso. E o mistério é o que mantém o desejo vivo. O silêncio também é o espelho da mente disciplinada. O homem que fala demais é, geralmente, o que menos se escuta. Mas o homem que se permite silenciar a mente encontra equilíbrio. E quando há equilíbrio, há magnetismo. O silêncio interno é o que gera presença externa, e a presença é o que conquista, sem esforço, sem pressa, sem necessidade. Pense nos grandes líderes, nos homens de autoridade, nos que realmente inspiram. Nenhum deles é barulhento, eles não competem por atenção. Eles a atraem naturalmente, porque a energia deles é firme, serena e profunda. E essa energia nasce do domínio da pausa. Treine isso. Na próxima vez que estiver em uma conversa, não tenha medo do silêncio. Use-o, olhe nos olhos, escute de verdade e só fale quando for necessário. Você vai perceber algo. Quanto menos você tenta, mais você é notado. Porque o silêncio faz o outro querer preencher o espaço. E quando a mulher tenta preencher o silêncio, é sinal de que ela já está emocionalmente envolvida. O silêncio é o berço da presença, e a pausa é o reflexo do controle. E quando você aprende a unir os dois, o mundo começa a te ouvir mesmo quando você não diz uma palavra. Mas para isso funcionar com toda a sua força, é preciso entender a essência do estoicismo. Focar apenas no que você pode controlar e soltar o resto. A essência do estoicismo é simples e implacável. Foque apenas no que você pode controlar. Tudo o que está fora disso é ruído. E o homem que entende isso se liberta. Ele para de desperdiçar energia com o que não depende dele. A opinião dos outros, o comportamento das mulheres, as circunstâncias da vida. Ele volta o olhar para dentro, e é nesse momento que ele começa a construir poder de verdade. O homem que tenta controlar o externo vive em frustração constante. Quer que o mundo haja de acordo com as suas expectativas. E quando isso não acontece, ele perde o controle. Mas o estoico sabe que não pode controlar o vento, apenas a vela. Ele aprende a se ajustar, não a reclamar. E é por isso que ele se torna tão respeitado, tão admirado, tão desejado. Porque enquanto os outros se desesperam, ele permanece firme.
Enquanto os outros tentam manipular, ele apenas observa e se adapta. As mulheres sentem isso com uma intensidade impressionante. Elas percebem quando um homem é centrado, quando nada o desequilibra, quando ele está em paz, mesmo que as coisas não saiam como o planejado. Essa energia é magnética. O homem que controla o que pode e aceita o que não pode se torna leve, e a leveza é rara. A leveza é o sinal da sabedoria, e a sabedoria é irresistível. Mas aplicar esse princípio exige disciplina. Você precisa treinar a mente para filtrar o que merece sua atenção e o que não merece. Não adianta tentar mudar o que está fora do seu alcance. Em vez de reagir, respire. Em vez de reclamar, analise. Em vez de perseguir, construa. Cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece sua mente. E quanto mais forte a sua mente se torna, mais estável se torna a sua energia. Os homens perdem o foco tentando entender o que as mulheres querem, quando o verdadeiro segredo é entender o que você quer. O controle sobre si mesmo é o que cria o magnetismo natural. Você não se torna atraente tentando agradar, mas vivendo com propósito. E quando a sua energia está direcionada para construir, ela se torna contagiante. As mulheres sentem quando você está no caminho certo e elas se aproximam porque querem fazer parte desse movimento. Os estoicos sempre repetiam: não é o que acontece que te afeta, é como você reage. E é exatamente isso que separa o homem que é lembrado do homem que é esquecido. O primeiro domina a si mesmo, o segundo é dominado pelas circunstâncias. E quando você domina a si mesmo, o mundo te respeita, porque o mundo respeita quem está em paz. Focar apenas no que pode controlar é o que te torna imperturbável, e o homem imperturbável é raro. Ele não é frio, ele é livre. E liberdade é a essência da força masculina. Quando você vive assim, o medo some, a necessidade desaparece e o desejo vem naturalmente. Você se torna o centro da própria vida. E tudo o que é sólido começa a girar ao seu redor. Mas há um motivo pelo qual esse tipo de homem é tão raro hoje. A masculinidade verdadeira se tornou escassa. E quando algo é escasso, se torna valioso. E é sobre isso que você vai entender agora, a escassez da masculinidade equilibrada. Vivemos em uma época em que a masculinidade verdadeira se tornou quase extinta. Os homens de hoje são ensinados a reprimir a força, a esconder a firmeza e a se desculpar por serem quem são. Mas quanto mais a masculinidade é abafada, mais o mundo sente falta dela. E é exatamente por isso que o homem equilibrado, aquele que une calma, propósito e domínio, se torna tão valioso. Ele é raro, e tudo o que é raro é desejado. O homem equilibrado não é bruto nem submisso. Ele é firme, mas gentil, forte, mas sábio. Ele entende que poder não é gritar, é manter o silêncio quando todos perdem o controle, que respeito não se exige, se inspira, e que o amor verdadeiro só nasce quando existe liderança emocional. Esse tipo de homem é quase uma relíquia, e é por isso que ele é tão admirado. A masculinidade equilibrada é aquela que protege, mas também acolhe, que guia, mas também ouve, que luta, mas também reflete. Ela é força com propósito e calma com direção. E isso é algo que o mundo moderno não oferece com frequência. Enquanto muitos homens se perdem tentando agradar e outros se perdem tentando dominar, o homem estoico caminha no meio, firme, justo e centrado. Ele não precisa escolher entre ser bom ou ser forte, porque ele entende que as duas coisas andam juntas. A mulher sente quando está diante desse tipo de homem. Ela sente no olhar, na postura, na energia. Não é um olhar agressivo, é um olhar estável. Não é um corpo tenso, é um corpo relaxado, mas pronto. É a presença de alguém que tem controle sobre si.
E isso desperta nela algo que as palavras não conseguem explicar. Ela se sente protegida, segura e, ao mesmo tempo, desafiada. Porque o homem equilibrado é previsível no respeito, mas imprevisível na atitude. E essa dualidade é magnética. O erro dos homens modernos é acreditar que ser masculino é dominar os outros. Mas o verdadeiro poder é dominar a si mesmo. Ser masculino é ter princípios inabaláveis, é saber dizer não, é não ceder à fraqueza emocional disfarçada de paixão. O homem que se mantém fiel a seus valores, mesmo quando é tentado a desistir deles, é o homem que o mundo mais respeita e que as mulheres mais desejam. A masculinidade equilibrada não é reatividade, é constância. E a constância é o que gera respeito. O mundo está cheio de homens que mudam de humor como o vento, mas o homem estoico permanece o mesmo. Firme nas tempestades, calmo nos conflitos e sábio nas decisões. Ele não vive para agradar, vive para crescer. E por isso, sua energia é sentida mesmo quando ele não fala. Essa escassez é o que torna esse tipo de homem irresistível. Quando uma mulher encontra alguém assim, ela sente algo ancestral. Uma conexão com o masculino autêntico, o protetor, o criador de ordem, o que inspira confiança. E o mais poderoso de tudo, ele não precisa dizer nada disso. Ela sente. Mas entender essa energia não basta. Você precisa praticá-la todos os dias, até que se torne parte do seu instinto. E é exatamente sobre isso que falaremos agora, como transformar esses princípios estoicos em hábitos diários que mudam sua energia, sua postura e sua vida. Nenhum homem nasce pronto. O homem estoico é forjado, não por sorte, mas por disciplina. A transformação começa quando você entende que nada muda lá fora até que algo mude dentro de você. E esse é o segredo. A conquista verdadeira não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Ser mais calmo, mais centrado, mais presente, mais firme. Quando você muda a si mesmo, o mundo responde. E as mulheres percebem isso antes mesmo de você perceber. A transformação interior não acontece de um dia para o outro. Ela exige paciência, constância e humildade. Mas cada pequena atitude é um tijolo na construção da sua energia. Quando você acorda e escolhe o silêncio ao invés da pressa, você se fortalece. Quando você respira fundo antes de reagir, você se torna mais poderoso. Quando você mantém o foco no seu propósito, mesmo quando ninguém acredita, você constrói respeito. E o respeito, com o tempo, se transforma em magnetismo. O homem que se transforma de dentro para fora começa a irradiar algo diferente. Não precisa mudar de roupa, nem de voz, nem de discurso. A energia dele fala por ele. O olhar ganha firmeza, a voz ganha presença e a postura ganha propósito. Ele se move devagar, mas com confiança. Ele fala pouco, mas quando fala, todos prestam atenção. Porque o mundo sente o peso de quem está alinhado com o próprio espírito. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem estoico. O comum busca intensidade, o estoico busca profundidade. O comum busca emoção, o estoico busca significado. E quando você vive com significado, você naturalmente se torna o tipo de homem que as mulheres admiram, porque elas sentem que há algo real em você, algo sólido, algo que não muda com o tempo. A transformação interior é a maior conquista que um homem pode alcançar, porque quando você domina a mente, domina o comportamento, e quando domina o comportamento, domina o ambiente. Você não é mais refém das circunstâncias, nem das emoções, nem da aprovação dos outros. Você se torna dono da própria energia. E quando um homem domina a própria energia, ele conquista sem precisar correr atrás. Praticar o estoicismo é o mesmo que treinar a alma. É aprender a agir com intenção, a viver com propósito e a responder com calma.
É desenvolver o poder de parar o mundo por dentro quando tudo parece caótico por fora. E esse tipo de controle é o que mais atrai, porque é o que mais falta. As pessoas querem estar perto de quem transmite paz, e as mulheres se sentem naturalmente atraídas por quem carrega esse tipo de estabilidade. A transformação interior te torna o homem que inspira confiança sem dizer uma palavra. O homem que é respeitado pela postura e desejado pela presença. O homem que vive no próprio eixo, firme, sereno, disciplinado. E quando você se torna esse homem, não precisa mais conquistar, porque a conquista é automática. O mundo te reconhece, as pessoas te escutam e o respeito se torna inevitável. Então lembre-se, o segredo estoico para conquistar qualquer mulher sem se esforçar não está em técnicas, nem em frases prontas. Está em dominar a si mesmo. Está em viver todos os dias com propósito, controle e calma. Porque quando você aprende a ser o seu próprio centro, tudo o que é verdadeiro começa a orbitar em volta de você. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra disciplina. Porque é ela que separa o homem comum do homem estoico, o impulsivo do equilibrado, o fraco do respeitado. E se você quer ver mais conteúdos como esse, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e continue evoluindo comigo. Porque o homem que domina a si mesmo conquista o que quiser, inclusive o coração de qualquer mulher, sem precisar se esforçar.